e você já deve ter visto algo sobre o Halloween, ou até mesmo saiu em busca de doces nas casas de seus vizinhos. Mas você sabe quais são as origens do Halloween e todas as suas estranhas tradições? É sobre isso que o Curioso Mundo MV irá falar no vídeo de hoje. Então se inscreva, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais. E bora pro vídeo! E o Halloween, que também conhecido como All Hallows, remonta a cerca de 2000 anos atrás a um festival celta pré-cristão realizado por volta de 1º de novembro, que era chamado de Samhain, que traduz livremente como o fim do verão em gaélico. Como os registros antigos eles são esparsos e fragmentados, a natureza exata do Samhain não é totalmente compreendida até então. Era uma reunião comunal anual e no fim do ano da colheita, uma época então para reunir recursos para os meses de inverno e trazer os animais das pastagens. O Samhain é também considerado um momento de comunhão com os mortos. Havia uma crença de que ele era um dia em que os espíritos dos mortos cruzariam para o outro mundo. Então, esses momentos de transição no ano acabaram sempre sendo considerados especiais e sobrenaturais por aquelas culturas. O Halloween, então, fornece uma maneira segura de brincar com esse conceito de morte, por se tratar de uma tradição. As pessoas então fantasiavam-se de mortos-vivos, adornavam os gramados com lápides falsas e tantas atividades que não seriam toleradas em outras épocas do ano. Então, por isso, eles criaram especificamente uma data para isso, mas de acordo com Nicholas Rogers, um professor de história da New York University, não há evidências concretas de que Samhain era especificamente dedicado aos mortos ou ao culto aos seus ancestrais. As pessoas, de acordo com as sagas antigas, Samhain era a época em que os povos tribais prestavam homenagem aos seus conquistadores, e como se podiam revelar os magníficos palácios dos deuses ao submundo. Samhain então tratava menos da morte ou do mal do que da mudança das estações e da preparação para a dormência da natureza quando o verão acabava se transformando em inverno. Embora uma conexão direta entre o Halloween e o Samhain nunca tenha sido provada até então, muitos estudiosos acreditam que, porque o Dia de Todos os Santos e o Samhain são tão próximos no calendário, acabaram influenciando um ao outro, e mais tarde eles são combinados na celebração agora que é chamada de Halloween. A tradição então de se vestir com fantasias e pedir travessuras pode remontar à prática de se disfarçar, na qual as pessoas se disfarçavam e iam na porta em porta para pedir comida. Os primeiros trajes então eram geralmente disfarces e muitas vezes era de um tecido de palha, e às vezes as pessoas usavam fantasias para atuar em outras peças e esquetes na praça pública. Essa prática também pode ser relacionada ao costume medieval na Grã-Bretanha e na Irlanda, quando as pessoas pobres então batiam nas portas de Hallowmas, pedindo comida em troca de orações pelos mortos. As travessuras ou gostosuras elas não começaram nos Estados Unidos até a Segunda Guerra Mundial, mas as crianças americanas elas costumavam saírem no dia da ação de graça para pedir comida. Os rituais de solicitação em massa são muito comuns e geralmente associados aos feriados de inverno. Embora uma tradição não tenha necessariamente causado todas as outras consequências, elas eram muito semelhantes, na verdade, eram paralelas. Hoje em dia, a parte da travessura da frase travessuras ou gostosuras é principalmente uma reação e uma das pegadinhas que há muito tempo fazem parte do feriado, e efetivamente acontecem em algumas vezes. No final de 1800, a tradição de pregar peças no Halloween estava bem estabelecida. Nos Estados Unidos e no Canadá, as pegadinhas acabavam incluindo tombamentos de latrinas e a abertura de portões de fazendas. Mas nas décadas de 1920 e 1930, as comemorações acabavam se assemelhando mais a uma festa de um quarteirão rebelde, e acabaram então surgindo, infelizmente, alguns atos de vandalismo. E isso acabou então se tornando cada vez mais sério.
Algumas pessoas acreditavam que, como as pegadinhas estavam começando a ficar perigosas e fora de controle, os pais e líderes das cidades deveriam começar a encorajar fantasias e gostosuras como uma alternativa segura para fazer pegadinhas, mas não atos de vandalismo. Porém, o Halloween, ele era tanto uma época para festas e jogos quanto para pegar peças ou pedir guloseimas. As maçãs então são associadas ao Halloween, tanto como guloseima quanto em jogos com maçãs. Diz a lenda que a primeira pessoa a arrancar uma maçã do balde cheio de água sem usar as mãos seria a primeira a se casar. Então, várias tradições dessas surgiram na época. As maçãs também faziam parte de outra forma de profecia de casamento. Segundo a lenda do Halloween, às vezes, talvez ao bater a meia-noite, dependendo da lenda que você ouvir, as jovens se casavam com a maçã, davam uma mordida e a jogava por cima do ombro, e a casca da maçã supostamente teria o formato da primeira letra do nome do seu futuro marido. E essa é então outra tradição referente à maçã. Outro ritual de Halloween envolvia olhar em um espelho à meia-noite à luz de velas, pois o rosto de um futuro eu teria aparecido. Uma variação assustadora disso mais tarde acabou se tornando o ritual da Blood Mary, conhecida aí por muitos alunos de escolas. Como muitos desses jogos infantis provavelmente era feito para sair e se divertir, embora pelo menos algumas pessoas acabassem levando a sério. Eles eram muito comuns e são muito comuns alguns deles nos dias de hoje. Alguns cristãos e evangélicos acabam expressando preocupação com o fato do Halloween ser alguma forma satânica, digamos assim, por causa de suas raízes no ritual pagão. No entanto, os antigos celtas eles não adoravam nada que se parecesse com o diabo cristão. Ele não fazia nem ideia de que isso realmente existia. Na verdade, o festival Samhain há muito tempo havia desaparecido com a Igreja Católica, quando ela começou a perseguir as bruxas em busca de suas cabalas satânicas. E é claro, os gatos pretos não precisam ter nenhuma associação com bruxaria para serem considerados maus. Simplesmente, se um gato preto cruzar seu caminho, é considerado azar em qualquer época do ano, independentemente se é Halloween ou não. Então, quanto ao Halloween moderno, crenças e costumes do Halloween eles foram trazidos para a América do Norte, mais precisamente com os primeiros imigrantes irlandeses. Depois que pelas primeiras grandes ondas de imigrantes irlandeses que fugiram da fome da primeira metade do século XIX, que é conhecida ao continente norte-americano desde os tempos coloniais em meados do século XX. Então o Halloween ele havia se tornado uma grande parte de um feriado infantil principalmente, mas depois ele teve outras implicações para o resto da população. Desde aquela época, então, a popularidade do feriado aumentou dramaticamente, à medida que adultos de comunidades e outras instituições acabaram abraçando o evento. E ao longo do tempo, várias entidades sobrenaturais, incluindo fadas, bruxas, magos, passaram a ser associadas ao Halloween. E mais tarde, um século atrás da Irlanda, o evento foi considerado um momento em que os espíritos dos mortos poderiam retornar aos seus antigos terrenos assombrados. Então, vestir-se de fantasmas ou bruxas acabou se tornando moda, embora à medida que o feriado se tornou mais difundido e mais comercializado. E com a chegada de fantasias fabricadas em massas, a seleção de disfarces para crianças e adultos acabou se expandindo muito além dos mortos e fantasmas, para incluir também super-heróis, princesas, políticos e assim sucessivamente. Então por hoje é só, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e não se esqueça de inscrever no canal, porque isso nos ajuda muito. Deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe em suas redes sociais. E vejo vocês no próximo vídeo.